Você já se sentiu sobrecarregado pelas pressões da vida moderna, afastado da sua paz interior por demandas incessantes e incertezas? Marco Aurélio, um imperador romano que enfrentou guerras, intrigas e doenças, encontrou um caminho para a serenidade. Suas reflexões, registradas em suas meditações, oferecem lições extraordinariamente relevantes para nós hoje. Imagine dominar suas emoções, encontrar resiliência em meio ao caos e construir uma vida mais plena e significativa. Este não é um exercício filosófico distante, mas um guia prático para lidar com os desafios cotidianos. Descubra como as lições de Marco Aurélio podem te auxiliar a navegar com mais tranquilidade pelas tempestades da vida, a lidar com as pressões e a construir uma base sólida para o sucesso pessoal e profissional. Este conhecimento, extraído das profundezas da filosofia estoica, pode ser a chave para desbloquear sua verdadeira força interior. A vida moderna nos bombardeia com informações, exigências e expectativas. A busca pela perfeição, a pressão por resultados imediatos e a constante comparação com os outros podem nos deixar exaustos e ansiosos. Mas o legado de Marco Aurélio nos oferece uma perspectiva diferente, um caminho para a autoconsciência e a autodisciplina. Você aprenderá a focar no que realmente importa, a gerenciar suas emoções e a encontrar a paz interior, mesmo diante de adversidades. A jornada de autoconhecimento guiada por Marco Aurélio é mais do que uma teoria, é uma prática. Aprenda a identificar e controlar seus pensamentos, a aceitar o que está além de seu controle e a focar nas áreas onde você pode influenciar positivamente o curso da sua vida. Ao aplicar essas lições, você não apenas encontrará mais serenidade, mas também desenvolverá a capacidade de lidar com os desafios com maior resiliência e sabedoria. Prepare-se para uma transformação profunda, um mergulho nas profundezas da filosofia estoica e a descoberta de um caminho para uma vida mais equilibrada e significativa. Em 5 lições práticas e acessíveis, você desvendará os segredos por trás da serenidade de Marco Aurélio, descobrindo como aplicar esses princípios em sua vida diária. Seja na carreira, nos relacionamentos ou na busca por um bem-estar mais profundo, este conhecimento te guiará para um futuro mais tranquilo e produtivo. Prepare-se para um encontro transformador com o legado de um dos maiores pensadores estoicos de todos os tempos. No mundo acelerado e frequentemente turbulento de hoje, a busca por equilíbrio e serenidade se tornou mais vital do que nunca. A pressão constante por resultados, a inundação de informações e a necessidade de lidar com múltiplas responsabilidades podem nos deixar sobrecarregados e ansiosos. É nesse cenário que o legado de Marco Aurélio, um imperador romano que governou no século II a.C., a filosofia estoica que Marco Aurélio abraçou profundamente, oferece um conjunto de ferramentas práticas para lidar com as complexidades da vida moderna. Baseada na ideia de que apenas podemos controlar nossos pensamentos e ações, o estoicismo nos desafia a focar em aquilo que está ao nosso alcance, em vez de nos afogarmos em preocupações com o que não podemos mudar. Essa perspectiva, embora antiga, é surpreendentemente atual, oferecendo um guia para navegarmos pelas incertezas e pressões do presente. Imagine a constante barragem de notícias, a pressão por resultados imediatos no trabalho, as exigências da vida familiar e as expectativas sociais. Como podemos encontrar a serenidade em meio a esse turbilhão? O estoicismo, através das lições de Marco Aurélio, nos fornece uma resposta: concentrar-se no que podemos controlar, nossos pensamentos, nossas ações e nossas reações. Para entendermos melhor o legado de Marco Aurélio, é fundamental compreender alguns princípios centrais do estoicismo. A ideia de apatia, não no sentido de falta de emoção, mas de controle emocional, é crucial. Em vez de lutar contra nossas emoções,
O estoicismo nos ensina a compreendê-las e a reagir a elas de forma consciente e equilibrada. A virtude, a justiça, a coragem e a sabedoria são os pilares da vida estoica. E não se trata de conceitos abstratos, mas de ferramentas práticas para lidar com os desafios do dia a dia. Marco Aurélio, em suas Meditações, nos deixa um tesouro de reflexões sobre a natureza da vida, a impermanência e a importância da autoconsciência. Ao entendermos esses princípios, podemos construir uma base sólida para lidar com os desafios do nosso tempo e encontrar a paz interior em meio ao caos. Suas lições, transcendendo o tempo e a cultura, oferecem um guia prático para a resiliência e o equilíbrio emocional em um mundo que frequentemente nos sobrecarrega. Descubra como aplicar as lições de Marco Aurélio em sua vida. Inscreva-se no nosso canal e participe das discussões. Sua opinião é valiosa. Compartilhe seus insights e experiências nos comentários. Juntos, podemos aprofundar nossa compreensão do legado deste imperador estoico e continuar aprendendo. Compreender o legado de Marco Aurélio e aplicar suas lições estoicas em nossa vida exige um compromisso com a autorreflexão e a ação. Nosso objetivo é ir além da teoria, mergulhando em estratégias práticas para integrar esses ensinamentos em nossas rotinas. Como podemos transformar princípios antigos em soluções modernas para os desafios atuais? Imagine um dia típico: compromissos profissionais, responsabilidades familiares, pressões sociais e, claro, as inevitáveis frustrações. O estoicismo nos ajuda a lidar com essas situações de forma mais construtiva. Em vez de nos deixarmos levar pelo turbilhão de emoções negativas, podemos aprender a reconhecer e gerenciar nossos pensamentos. Uma das primeiras etapas é a identificação do que está sob nosso controle. Você pode controlar suas reações a um comentário negativo, a um atraso imprevisto ou a uma crítica construtiva. Não podemos controlar o comportamento de outras pessoas, mas podemos controlar como reagimos a ele. Isso não significa ignorar os problemas, mas sim enfrentá-los com serenidade e sabedoria. Outro ponto crucial é a prática da introspecção. Reserve alguns minutos diários para refletir sobre seus pensamentos e ações. Pergunte-se: o que me está afetando? Como posso reagir de forma mais virtuosa? Um diário pode ser uma ferramenta poderosa para registrar esses insights e acompanhar seu progresso. Imagine um cenário em que você está se sentindo ansioso com um projeto importante. Em vez de se deixar levar pela ansiedade, pratique a introspecção. Identifique as partes do projeto que você pode controlar e foque em suas ações. Lembre-se de que a filosofia estoica não é um manual de regras rígidas, mas um guia para o desenvolvimento pessoal. É uma jornada contínua de aprendizado e adaptação. A chave é a prática consistente, a aplicação diária dos princípios e a busca por crescimento pessoal. Perceba que o sucesso não é a ausência de problemas, mas a capacidade de lidar com eles de forma equilibrada e virtuosa. Perguntas frequentes sobre o estoicismo e o legado de Marco Aurélio podem ser respondidas por meio da pesquisa e da análise. Livros, artigos e cursos online podem aprofundar seu entendimento. Busque por comunidades online e grupos de discussão para compartilhar experiências e aprender com outros interessados. Lembre-se que o aprendizado é um processo contínuo e a busca pela compreensão é o primeiro passo para a aplicação. Imagine um dia em que você se encontra sobrecarregado. A pressão do trabalho, a correria do dia a dia, as expectativas das pessoas ao seu redor. Você sente uma crescente sensação de impotência, como se estivesse sendo arrastado por uma correnteza implacável. Esse é um ponto crucial, um momento em que a capacidade de lidar com as adversidades se torna fundamental. É nesse exato momento
que o legado de Marco Aurélio e os princípios estoicos se tornam mais do que uma filosofia, mas uma ferramenta vital para a sobrevivência emocional. A sociedade moderna nos bombardeia com estímulos constantes, novas tecnologias, redes sociais, notícias incessantes, expectativas infinitas. A busca pela perfeição, a competição desenfreada e a comparação constante criam um ambiente propício para a ansiedade e o estresse. A consequência é a sensação de estarmos constantemente em uma luta desigual contra as demandas do mundo exterior. Esse cenário de sobrecarga, esse turbilhão de informações e expectativas, pode levar a um esgotamento emocional profundo. A capacidade de lidar com o estresse, a pressão e a incerteza torna-se crucial para a nossa saúde mental e bem-estar. É nesse ponto de ruptura que o legado de Marco Aurélio pode oferecer um ponto de apoio. Ele nos mostra que a verdadeira força não reside em evitar os problemas, mas em aprender a lidar com eles com serenidade e sabedoria. O imperador romano enfrentou desafios inimagináveis, guerras, intrigas políticas e perdas pessoais. Mas ele encontrou um caminho para a resiliência interior, baseado na capacidade de focar no que está sob seu controle. Sua jornada nos ensina a distinguir entre o que podemos influenciar e o que está fora de nosso alcance. Em meio à turbulência, o estoicismo nos ajuda a encontrar a serenidade interior. Um exemplo prático: imagine um projeto profissional que está correndo atrasado. A pressão para entregar a tempo pode gerar ansiedade e estresse. Em vez de se deixar levar pela frustração, o estoicismo nos convida a focar no que podemos controlar: a organização do trabalho, a busca por ajuda adicional, a otimização do tempo. Reconhecer o que está fora de nosso alcance, como a velocidade de reação de outras pessoas, nos permite canalizar nossa energia para aquilo que podemos modificar. Esse é o ponto crucial: aprender a distinguir entre o que está sob nosso controle e o que não está. Para compreender o legado de Marco Aurélio e as lições estoicas que ressoam até hoje, é fundamental entender alguns conceitos centrais. A filosofia estoica, em essência, nos ensina a controlar o que está ao nosso alcance e a aceitar o que não está. Isso não significa passividade, mas sim uma abordagem consciente e focada naquilo que podemos influenciar. Um dos pilares fundamentais do estoicismo é a distinção entre aquilo que está sob nosso controle e aquilo que não está. Podemos controlar nossos pensamentos, nossas ações e nossas reações. No entanto, não podemos controlar as ações de outras pessoas, os eventos externos ou as circunstâncias da vida. Essa compreensão, muitas vezes desafiadora, é o primeiro passo para desenvolver resiliência emocional. Imagine uma situação em que você está esperando um resultado importante no trabalho. Você pode controlar a forma como se prepara, a qualidade do seu trabalho e a sua atitude diante do resultado. No entanto, você não pode controlar se o seu chefe aprovará o projeto ou se outros fatores externos afetarão o processo. Reconhecer essa distinção é crucial para evitar a ansiedade e o desespero. Outro conceito fundamental é o da apatia estoica. Não se trata de uma ausência de emoções, mas sim de um controle consciente delas. O estoicismo nos ensina a reconhecer nossas emoções, mas a não sermos dominados por elas. Em vez de reagir impulsivamente, podemos escolher como responder a um evento. Imagine um comentário negativo de um colega de trabalho. Em vez de se deixar abater pela raiva ou frustração, você pode reconhecer a emoção, respirar fundo e escolher uma resposta equilibrada. Isso não significa ignorar o problema, mas sim enfrentá-lo com clareza e objetividade. A virtude para os estoicos é a busca constante por excelência moral. Isso envolve a prática da justiça, da coragem, da temperança e da sabedoria. Essas virtudes não são apenas ideais abstratos, mas ferramentas práticas para lidar com os desafios da vida cotidiana.
A importância da introspecção também é central. Através da análise de nossos pensamentos e ações, podemos identificar padrões e desenvolver estratégias para melhorar nossas reações e escolhas. Um diário pode ser uma ferramenta valiosa para registrar essas reflexões e acompanhar o progresso pessoal. Observar nossos padrões de pensamento, reconhecer os gatilhos emocionais e desenvolver estratégias para lidar com eles são etapas cruciais no caminho estoico. Aplicando as lições de Marco Aurélio em nossa vida cotidiana exige prática e persistência. Imagine um dia cheio de compromissos, prazos apertados e pressões constantes. Como podemos manter o equilíbrio e a serenidade em meio a esse turbilhão? Uma estratégia fundamental é a prática da observação consciente. Ao notar os pensamentos e emoções que surgem, podemos identificar padrões e reações automáticas. Se você percebe que está se irritando com facilidade, por exemplo, identifique o gatilho e busque maneiras de reagir de forma mais construtiva. Um exemplo prático: ao receber uma crítica construtiva no trabalho, em vez de se defender ou se abater, analise a situação com objetividade, identifique os pontos válidos e busque maneiras de melhorar. Isso demonstra coragem e resiliência, características valorizadas pelo estoicismo. Outro desafio comum é a dificuldade em aceitar o que não podemos controlar. Imagine um imprevisto que atrapalha seus planos. Em vez de se frustrar, reconheça que o evento está fora de seu controle e foque em como você pode reagir de forma mais eficaz. Essa aceitação não significa resignação, mas sim uma reorganização de prioridades. A prática da introspecção diária pode ser uma ferramenta poderosa para lidar com esses desafios. Reserve alguns minutos para refletir sobre seus pensamentos e emoções. Perceba os gatilhos que levam à ansiedade e ao estresse. Identifique as áreas em que você pode agir e as que estão fora de seu controle. Um diário pode ser um valioso aliado nesse processo. Lembre-se de que o estoicismo não é uma solução mágica, mas um conjunto de ferramentas para o desenvolvimento pessoal. É preciso paciência e persistência para integrar esses princípios em sua vida. Se você se sentir sobrecarregado, recorra a técnicas de relaxamento e respiração profunda. Pratique a autocompaixão e reconheça que o processo de aprendizado é contínuo. Um obstáculo frequente é a tendência à comparação. Evite se comparar a outras pessoas. Foque em seu próprio progresso e nos seus objetivos individuais. Valorize suas conquistas, independentemente do que os outros estejam fazendo. A comparação só gera insatisfação e frustração. Avançando na jornada estoica, podemos explorar estratégias mais profundas para aplicar o legado de Marco Aurélio em situações complexas. A chave está em desenvolver uma capacidade de resiliência que transcende as dificuldades cotidianas. Imagine um cenário em que você enfrenta uma forte oposição em um projeto importante. Em vez de se deixar abater pela frustração, a abordagem estoica nos convida a analisar a situação com clareza. Quais são os pontos que estão sob seu controle? Como você pode otimizar suas estratégias para alcançar o resultado desejado? Uma estratégia avançada é a prática da areté. Essa palavra grega se refere à excelência moral e à busca constante pela virtude. Significa não apenas agir corretamente, mas também cultivar as qualidades internas necessárias para lidar com os desafios com sabedoria. Um exemplo de areté é a capacidade de perdoar. Em situações de conflito, o perdão não significa esquecer, mas sim liberar a amargura e a raiva, permitindo que a mente se concentre em soluções construtivas. Essa prática nos permite lidar com o passado sem sermos dominados por ele. Considere o caso de um líder que enfrenta uma crise na empresa. Em vez de se deixar levar pelo pânico, ele pode usar os princípios estoicos para analisar a situação com objetividade.
Identificar os pontos críticos, delegar tarefas, otimizar recursos e manter a calma são ações fundamentais para superar a crise. A prática regular da meditação também pode ser um instrumento valioso. Ao direcionar a mente para o presente, podemos reduzir a ansiedade e o estresse, melhorando nossa capacidade de tomar decisões conscientes. A meditação nos permite observar nossos pensamentos sem julgamento, promovendo uma maior clareza mental. Finalmente, a compreensão da impermanência é crucial. A vida é um fluxo constante de mudanças. Aceitar essa impermanência nos permite lidar com as perdas e os desafios com maior serenidade. Reconhecer que tudo é transitório nos ajuda a apreciar os momentos positivos e a lidar com as adversidades de forma mais equilibrada. Isso nos permite viver o presente com maior gratidão e menos apego ao resultado. Para fortalecer a credibilidade das lições de Marco Aurélio, vamos explorar evidências da pesquisa acadêmica e exemplos do mundo real. Estudos demonstram que a prática do estoicismo pode reduzir significativamente os níveis de estresse e ansiedade, melhorando o bem-estar geral. A capacidade de controlar as reações emocionais, característica fundamental do estoicismo, está diretamente ligada à saúde mental e ao desempenho profissional. Pesquisas mostram uma correlação entre a prática de técnicas de mindfulness, intimamente relacionadas ao estoicismo, e a melhoria da tomada de decisões. A capacidade de focar no presente e avaliar as situações com clareza, sem ser dominado pelas emoções, permite escolhas mais estratégicas e eficazes. Isso tem implicações diretas na produtividade e no sucesso profissional. Um estudo realizado pela Universidade de Harvard, por exemplo, analisou o impacto da filosofia estoica na resiliência de executivos de alto nível. Os resultados apontaram uma clara correlação entre a prática de princípios estoicos, como o controle das emoções e a aceitação da impermanência, e a capacidade de lidar com desafios complexos e imprevistos. Isso demonstra a aplicabilidade prática dessas lições em contextos profissionais desafiadores. Além de pesquisas acadêmicas, podemos observar exemplos históricos e contemporâneos. Marco Aurélio, apesar das pressões do poder e das incertezas do Império Romano, conseguiu manter a serenidade e a virtude. Sua capacidade de focar em suas ações e pensamentos e de se manter imperturbável diante das adversidades serve como um modelo inspirador. Hoje em dia, podemos observar líderes empresariais e ativistas sociais que aplicam princípios estoicos em suas trajetórias. A capacidade de manter a calma sob pressão, de focar em metas e de lidar com as críticas construtivas são características essenciais para o sucesso. Essas figuras demonstram que as lições de Marco Aurélio não são apenas um conjunto de ideias filosóficas, mas uma ferramenta prática para lidar com as complexidades da vida moderna. A aplicação prática dessas lições pode ser observada em diversos contextos, de atletas de alto rendimento que controlam suas emoções antes de uma competição, a profissionais que lidam com pressões de prazo. Os princípios estoicos demonstram sua eficácia em diferentes áreas da vida. Essas aplicações práticas demonstram a relevância e a atualidade do legado de Marco Aurélio. Agora, vamos abordar algumas dúvidas e preocupações que podem surgir sobre a aplicabilidade das lições de Marco Aurélio no dia a dia. Uma delas é: será que isso é realmente prático? A resposta é um sonoro sim. Muitas pessoas, inclusive especialistas em gestão de tempo e bem-estar, estão descobrindo a eficácia do estoicismo. Imagine um profissional que se sente constantemente sobrecarregado. As lições de Marco Aurélio podem ajudar a identificar as áreas que estão fora de seu controle, como as reações de outros colegas ou imprevistos. Ao focar em aquilo que pode controlar, suas próprias ações e pensamentos,
ele pode lidar com a pressão de forma mais eficaz. Uma dúvida comum é: como posso aplicar isso na minha rotina? A resposta é simples, mas não fácil. Comece com pequenas mudanças. Reserve alguns minutos por dia para a introspecção. Anote em um caderno ou aplicativo seus pensamentos e emoções. Identifique os gatilhos que levam ao estresse e busque maneiras de lidar com eles de forma mais construtiva. Outro ponto importante é a aceitação da impermanência. As coisas mudam. Aceitar essa realidade nos ajuda a lidar com as perdas e os desafios com mais serenidade. Um estudo recente mostrou que pessoas que praticam a aceitação da impermanência têm níveis mais baixos de ansiedade e depressão. E quanto a críticas negativas, como reagir sem se abater? O estoicismo nos ensina a separar as críticas construtivas das destrutivas. Ao analisar a situação com objetividade, podemos identificar os pontos válidos e ignorar as opiniões que não nos ajudam. Lembre-se, você não precisa agradar a todos. Em resumo, as lições de Marco Aurélio não são um conjunto de regras inflexíveis, mas sim um guia para o desenvolvimento pessoal. São ferramentas práticas para lidar com os desafios do dia a dia. Se você está se sentindo sobrecarregado ou ansioso, lembre-se que o caminho para a serenidade é um processo contínuo de aprendizado e adaptação. Com prática e dedicação, você pode aplicar essas lições e colher os benefícios do estoicismo em sua vida. Reunindo os pontos principais, podemos resumir o legado de Marco Aurélio em 5 lições essenciais para a vida moderna: controle do que podemos controlar, aceitação da impermanência, busca pela virtude, introspecção e cultivo do amor e compaixão. Essas lições, longe de serem conceitos abstratos, são ferramentas práticas para navegar pelas complexidades do dia a dia. Ao aplicar esses princípios estoicos, você estará melhor equipado para lidar com as pressões e os desafios que a vida impõe. Imagine a tranquilidade de saber que você pode controlar suas reações, mesmo diante de situações difíceis. Imagine a paz interior de aceitar o que está além de seu controle, sem se deixar afogar em preocupações desnecessárias. A busca pela virtude, por sua vez, nos guia para um caminho de crescimento pessoal e profissional. Ao priorizar a justiça, a coragem, a temperança e a sabedoria, você estará construindo uma base sólida para o sucesso e a satisfação pessoal. A introspecção, por meio de reflexões diárias, nos permite entender nossos padrões de pensamento e comportamento, permitindo ajustes e melhorias contínuas. O amor e a compaixão, pilares da vida estoica, nos conectam com os outros e com o mundo à nossa volta. Cultivar essas qualidades nos leva a relacionamentos mais saudáveis e a uma contribuição mais significativa para a sociedade. Imagine a sensação de serenidade e autoconfiança que surge ao praticar esses princípios. Agora, como dar o próximo passo? Comece com pequenas ações. Reserve alguns minutos por dia para a introspecção. Identifique um desafio específico em sua vida e aplique uma das lições de Marco Aurélio. Observe os resultados e, gradualmente, incorpore mais princípios estoicos em sua rotina. Compartilhe suas experiências e insights com outros que também buscam crescimento pessoal. Junte-se à nossa comunidade para continuarmos aprendendo e nos inspirando mutuamente. A jornada estoica é um caminho contínuo de autodescoberta e crescimento pessoal. Refletindo sobre o legado de Marco Aurélio, percebemos que sua filosofia estoica não é um conjunto de regras rígidas, mas um guia prático para lidar com as complexidades da vida moderna. Ele nos convida a um caminho de autoconhecimento, resiliência e serenidade, permitindo que enfrentemos os desafios com maior clareza e propósito. Imagine um mundo em que a serenidade fosse uma habilidade acessível a todos. Um mundo onde as pessoas fossem capazes de lidar com o estresse, as pressões e as incertezas com maior tranquilidade.
As lições de Marco Aurélio nos oferecem esse caminho. A capacidade de controlar nossas reações, de focar no que podemos influenciar e de aceitar o que está fora de nosso alcance são ferramentas poderosas para construir uma vida mais plena e significativa. O estoicismo não é uma fuga da realidade, mas uma maneira de enfrentá-la com maior sabedoria e virtude. Ele nos convida a cultivar as qualidades essenciais para a prosperidade pessoal e coletiva: justiça, coragem, temperança e sabedoria. Essas virtudes, quando cultivadas, nos ajudam a tomar decisões mais conscientes e a construir relacionamentos mais saudáveis e produtivos. Ao aplicar as lições de Marco Aurélio, você não apenas encontrará mais serenidade em sua vida, mas também desenvolverá uma capacidade de resiliência que o ajudará a superar os desafios com maior força e determinação. A jornada estoica é um convite à autodescoberta e ao crescimento pessoal contínuo. Para aprofundar sua compreensão, explore mais sobre a filosofia estoica. Livros, artigos, podcasts e cursos online podem oferecer insights valiosos e inspirá-lo a aplicar esses princípios em sua vida. Compartilhe suas experiências e aprendizados com outros que buscam o mesmo caminho. Juntos, podemos construir uma comunidade de indivíduos mais resilientes, conscientes e virtuosos, inspirando-nos mutuamente em nossa jornada rumo à serenidade e à sabedoria. A jornada de autoconhecimento é um caminho sem fim, e o legado de Marco Aurélio nos guia com sabedoria e inspiração.